Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa RCCBH Informa. Nós somos do Ministério de Formação. É com uma alegria imensa, com gratidão, que nós estamos aqui nesta semana, mais uma vez para levar a você, carismático, a nossa vivência, aprofundar na nossa vivência carismática, na nossa espiritualidade. O nosso objetivo é levar você, meu irmão e minha irmã, ao conhecimento, meu irmão, tirar suas dúvidas, né? Através das perguntas que você nos envia, nós aqui respondemos, tiramos as dúvidas, levamos conhecimento da nossa vivência carismática. Então, você que participa conosco, envie as suas dúvidas aí para o WhatsApp que está aparecendo na tela. Aí, agora você anota aí, manda a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje, de forma particular, nós estamos tratando do tema Núcleo de Serviço e Intercessão. E nós estamos hoje aqui com duas convidadas, duas irmãs, que eu gostaria que elas se apresentassem, por favor. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, boa noite a todos, né? Com muita alegria que a gente responde sim ao Senhor e que a gente está à disposição do Senhor para fazer a vontade dEle, né? E o meu nome é Sueli, eu sou da Forania Nossa Senhora da Piedade, meu grupo de oração é Nossa Senhora de Guadalupe, e eu estou no tempo de hoje na coordenação do Ministério de Intercessão na Arquidiocese de Belo Horizonte, caminhando aí com muita alegria nesse ministério que Deus me chamou para responder por esse povo da Arquidiocese, né, nesse ministério, graças a Deus. O meu nome é Luísa Neves, todos me conhecem como Tia Lu. Eu estou no Ministério de Formação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nesta noite nós estamos aqui em unidade para, com você, conversarmos a respeito dos assuntos que nós precisamos conhecer melhor para servir melhor dentro da nossa arquidiocese. Amém. E dessa forma nós vamos dar início ao nosso programa, clamando, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza neste programa para que sejamos instrumentos de Deus, boca de Deus para você, meu irmão. Que nós sejamos os canais limpos de Deus nessa noite, para que a graça de Deus te alcance. Amém? Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos nos assentar. Irmãos, o tema de hoje é Núcleo de Serviço e Intercessão. Um tema fantástico que trará para nós muitos esclarecimentos, onde vamos conhecer, experimentar, aprofundar muito mais ainda nesse ministério maravilhoso que é a intercessão, não é verdade? E a primeira pergunta que chegou para nós é: a palavra que será pregada no grupo de oração, ela é discernida, ela é revelada na intercessão ou no núcleo de serviço? Essa primeira pergunta ela será para a nossa irmã Sueli. Amém. Então, meus irmãos, queridos intercessores, é deixar bem claro nessa noite que essa palavra, quando o núcleo de intercessão se reúne para confirmar essa palavra, o núcleo já te entregou. O núcleo de serviço reúne, tira, conversa com o Senhor, recebe de Deus a moção, a palavra, tudo aquilo ali, palavra de ciência, tudo que ele vai precisar entregar, tudo que ele vai precisar no dia do grupo. E aí, depois que ele fez esse trabalho lá, toda essa entrega na presença do Senhor, é trazido para mim, para você, traz para mim, para você como intercessores, para a gente se reunir na capela, ou seja, onde for você tiver marcada a sua reunião de intercessão, você vai estar orando para confirmar toda a moção que o Senhor já trouxe para o núcleo de serviço.
E aí, a partir do momento que a gente se reúne, a gente tem 5 minutos para se apresentar ao Senhor e logo em seguida a gente começa com oração de concórdia, entregando ao Senhor, pedindo a Deus que venha se confirmando lá no dia do grupo aquilo que Deus já entregou para o núcleo. E aí o núcleo recebe junto de nós aquela confirmação no seu coração, a certeza de que aquilo que ele tem que fazer no dia do grupo, o pregador, é aquela linha mesmo, está no caminho certo. Porque o intercessor, ele vai se colocar à disposição de estar fechando a brecha, porque o inimigo vai tentar de todas as formas impedir que essa palavra sendo pregada no dia do grupo, ele vai tentar impedir de todo jeito que o povo, a Assembleia, os filhos de Deus receba isso como fruto, como cura, como libertação. E o intercessor é aquele que vai ficar de prontidão, fechando essa brecha. O inimigo vai tentar entrar, mas ele não vai encontrar espaço para entrar, porque o intercessor estará ali, como sentinela, fechando essa brecha. Então, deixando claro que quem tira a palavra, quem discerne, quem organiza todo o grupo de oração, é o grupo de serviço, é o núcleo, é o coordenador com o seu núcleo que organiza. O intercessor se coloca na brecha para confirmar aquilo que Deus trouxe no núcleo para a Assembleia. Coisa boa, né, Tia Lu? Que palavra esclarecedora, né? É uma dúvida que todos nós temos, né, irmãos? Quantos coordenadores, quantos ministeriados, quantos servos de núcleo de serviço, né? Embora já participantes ali, talvez há anos, ainda tenha essa dúvida. E quanto é importante a gente entender. Falamos isso no programa passado. O núcleo de serviço é o primeiro elemento, né, que é responsável de organizar todo o grupo de oração. Que bom. Fico feliz com a sua pergunta, viu, senhor? Deus abençoe. A segunda pergunta, irmãos, que chegou até nós, é sobre o núcleo de serviço também. E a pergunta é a seguinte: quais os tipos de oração acontecem no núcleo de serviço, né? Olha que pergunta fantástica. Tia Lu, por gentileza, esclareça para nós, né, quais as orações que acontecem na reunião ali dos servos, né, onde o núcleo organiza tudo o que vai acontecer nesse grupo de oração. Quais as orações que nós fazemos ali? Olha, os servos vão se reunir, né, para, de forma cada vez com mais entrega ao Senhor, eles possam discernir aquilo que o Senhor deseja, como a Sueli falou. Então, inicia-se com uma oração de louvor, o louvor que abre todas as portas para o nosso entendimento, né? A música já dizia, é no louvor que ele age. Então, nós nos abrimos ao louvor. Depois do louvor, nós fazemos uma oração de entrega ao Senhor, daquele momento, das pessoas que estarão ali, naquele momento, vivenciando o núcleo de serviço. Depois nós fazemos, então, o silêncio, para ouvir o Senhor, para saber do Senhor aquilo que Ele quer colocar naquela hora. Depois nós procedemos à escuta profética. Nós vamos escutar o Senhor. Não tem que ter pressa, não tem que ficar agitado nessa hora. Nós vamos escutar o Senhor, nós vamos ver aquilo que o Senhor deseja falar naquela hora. E certamente, se nós seguirmos esses passos do louvor, da oração, da escuta profética, o Senhor irá falar. Quando o Senhor fala, vem aí então uma prática dos carismas. A profecia, o dom de ciência, dom de revelação, né? Aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer mover ali naquela hora, para que se torne claro o que o Senhor deseja que aconteça na reunião de oração, com a prática dos carismas. E, ao final, nós vamos louvar ao Senhor de novo, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele trouxe, por tudo aquilo que Ele fez, pelas realidades que Ele nos apontou e que estarão, sim, acontecendo dentro do grupo de oração, para edificar a Assembleia, o povo de Deus que ao grupo de oração foi confiado. Quando o ciclo carismático acontece, vamos dizer assim, em sua plenitude, tudo flui. Tudo flui.
A palavra que será passada depois para a intercessão realizar ali o seu serviço, de orar essa palavra, de ver mais alguma coisa que o Senhor possa estar querendo direcionar. Quando isso aí, então, chegar à reunião de oração propriamente dita, a reunião de oração vai fluir de uma outra forma. Haverá segurança, haverá alegria, haverá entusiasmo, não só entre os membros do núcleo de serviço, mas entre todos os servos ministeriados que ali estarão e o povo de Deus. Acontecerá, então, o que nós podemos chamar de um novo Pentecostes dentro do grupo de oração. É algo que todos, a partir de hoje, se não prestavam atenção, se não estavam atentos para isso, façam, realizem dessa forma e vocês poderão constatar como a graça do Senhor é abundante quando nós, em obediência, procedemos ao ciclo carismático e fazemos as coisas daquela forma que o Senhor já nos orientou que elas sejam feitas. Então, irmãos, Tia Lu falou uma palavra ali que, se vocês prestaram atenção, é fundamental em qualquer reunião de servos, em qualquer momento de encontro entre os servos dentro do grupo de oração, que é ciclo carismático. Quando bem vivenciado, ela bem falou, as maravilhas de Deus acontecem. E ele precisa ser respeitado, cada etapa precisa ser respeitada, não é verdade? Desde o primeiro momento do louvor, depois a entrega em vernáculo, não é verdade? Respeitando cada processo ali, a sua oração em português, depois um momento de entrega profunda em português, ora-se no Espírito, não é verdade? Em línguas, e ali aquele momento de oração profundo, acontecem os carismas, olha que maravilha, onde vem as profecias, as moções, visualizações. Essa é a dinâmica da nossa reunião de oração, do nosso núcleo de serviço, de uma reunião que nós fazemos com todos os servos, de um retiro de carnaval, de um encontro de formação. Todos os momentos, o ciclo carismático ele tem que acontecer. Amém. E uma vez que ele acontece, a graça de Deus realiza-se plenamente no meio do povo. Porque ali houve a fala, a entrega, a exposição da Assembleia a Deus, e ali também o cumprimento de Deus, a revelação de Deus às pessoas através dos carismas. Cena dos próximos capítulos, hein? Ciclo carismático. Próximos programas, hein? Amém? A nossa próxima pergunta é com relação também ao núcleo de serviço, né? E a forma que direciona, organiza aí o grupo de oração. Nossa pergunta vai para a nossa irmã Sueli. Sueli, no núcleo de serviço, né, é escolhido um responsável pela condução do grupo de oração, né? Nós chamamos de dirigente. Qual que é o critério para escolher esse irmão? Né? Como que funciona, né, essa escolha para esse irmão que vai conduzir o grupo de oração? Então, meus irmãos, o mais importante de todos os servos do núcleo de serviço, durante aquele momento ali, é ele estar à disposição do Senhor. Todos nós que somos ali núcleo de serviço, estamos ali, somos capacitados a estar conduzindo, dirigindo o grupo de oração. O único discernimento que a gente precisa ter, meus queridos, é que, se eu não estou naquele momento do dia da reunião de oração, se eu não estava presente, mas em oração com os irmãos, o Senhor insiste que serei eu a estar dirigindo, conduzindo e fazendo aquele momento ali, eu preciso receber do coordenador, escutar de Deus, me colocar à disposição, e o coordenador passando para mim todas as moções que o Senhor entregou naquele momento, inclusive músicas, se o Senhor tiver dado, porque eu preciso conhecer a direção que será pregada naquele dia. O tema, o rema, eu preciso ter conhecimento, porque senão eu não vou conseguir preparar o coração da Assembleia para receber a palavra. Porque nós sabemos que naquele momento ali, Deus está preparando o coração, Deus está preparando o terreno, para que quando a palavra chegar, ela seja como a semente na terra fértil. E se eu coloco ali um dirigente para fazer aquele momento que ele não recebeu a palavra que será pregada, ele não recebeu a moção, ele não recebeu o tema, e principalmente não se colocou à disposição do Senhor, que é o principal, é se colocar à disposição do Senhor. A partir do momento que você se coloca à disposição do Senhor,
a graça acontece. Tudo que Deus te mandar fazer, você será capaz de fazer. Mas você precisa, então, receber do seu coordenador essa parte que é qual as instruções que o Senhor entregou para esse dia, para nós estar trabalhando no grupo de oração. Então, a resposta é essa, né? Que nós precisamos estar ali em unidade. Se eu não estou no dia, que eu, então, vá em busca daquilo que eu preciso ter para conduzir esse grupo de oração conforme a vontade do Senhor, conforme o direcionamento que o Senhor entregou para aquele núcleo. E uma coisa muito importante, meus irmãos, é que através desse direcionamento que o Senhor dá, o dirigente da reunião de oração, ele irá passar essa orientação para o Ministério de Música, enfim, tudo deverá estar de acordo com aquilo que o Senhor deseja para aquela reunião. Às vezes nós temos uma música que é uma música muito bonita, uma música inspirada, mas não é para aquela reunião. Ela não vem de encontro à palavra que vai ser pregada, ela não vem de encontro à moção que o Senhor deu. Então, é uma música bonita, mas que vai cair no vazio e vai levar os nossos irmãos que estão na Assembleia também a se perderem. Então, é preciso que haja um entrosamento entre todas as equipes, é preciso que haja uma unidade para que a reunião de oração aconteça de uma maneira a ir de encontro àquilo que o Senhor colocou como propósito para aquela noite. Interessante, né, irmãos, que falando desse revezamento, né, desse dirigente que conduz, é importante a gente também saber que todas as semanas acontece um revezamento. Uma semana um conduz, outra semana o outro fica na acolhida, na outra semana o outro que ministra ali as orações propostas, enfim. É importante haver um revezamento no grupo de oração, principalmente entre os servos que participam no núcleo de serviço, não é verdade? Então, grupo de oração aí, você que é coordenador, você que está à frente, você que direciona aí as reuniões de oração, é importante você saber todas as informações e também dar espaço para o outro, né? Às vezes você já direciona um grupo, uma reunião de oração, vários anos seguidos, então é importante a gente também abrir essa oportunidade para o irmão que está ali no núcleo, que de repente pode acrescentar, e a gente dá oportunidade para o outro crescer, não é verdade? Fazer um revezamento semanal é fundamental nas funções ali, né, de liderança de frente, né, do grupo de oração. E claro, todos com total ciência das moções proféticas, até porque quem está à frente é responsável de introduzir o povo em toda a mística espiritual que Deus tem para aquele grupo de oração. Então, quem está à frente precisa saber o que Deus tem para nós nessa noite. Nós temos que estar focado nesse objetivo, não é verdade? Verdade. Que bênção. Próxima pergunta vai para a nossa irmã Sueli. Sueli, como que acontece a intercessão pelo grupo de oração? Então, a gente se reúne, então a gente já falou um pouquinho que a gente recebe do coordenador com seu núcleo a palavra e a moção que será passada para a Assembleia naquele dia, né? Então, aí é hora dos intercessores se reunirem num local privado, que ele tenha ali um local bem reservado, onde ele possa trabalhar com todos os intercessores ali, buscando mesmo, entregando ao Senhor e buscando de Deus, meus queridos, confirmação naquilo que o pregador com seu núcleo já trouxe para os intercessores. Então, nós precisamos de ter um local com privacidade para a gente orar, buscar de Deus, discernir, partilhar essa palavra ali, discernir e buscar de Deus, principalmente, se há alguma brecha onde o inimigo está tentando atrapalhar essa obra. E aí a gente fala como isso, né? Intercessão profética. Intercessão profética, onde você se coloca para o Senhor à disposição, buscando do Senhor e perguntando: Senhor, para quem nós devemos orar, como nós devemos rezar, o que nós devemos fazer. Por quê, meus queridos? O coordenador já tirou a palavra, já pegou a moção e já te entregou, já está no papel, né? O Senhor já revelou
o que nós devemos fazer, e agora é hora dos intercessores se colocar à disposição como soldados. É como se um general estivesse enviando os soldados dele para enfrentar uma guerra e colocasse alguns soldados de vigília buscando aonde o inimigo está tentando entrar. Então, aí o intercessor se colocando à disposição, o Senhor entregará para ele exatamente o que ele precisa fazer. E o que é, então, fazer a intercessão para o grupo de oração? Ela inicia naquele momento ali em que a gente se reúne, mas ela não termina ali. Ela vai se estendendo durante o nosso dia, nossa vida diária, até que chegue o dia de concluir aquela palavra que Deus entregou para o núcleo de trabalho, né? O núcleo do grupo. E aí, a partir daquele momento que os intercessores se reuniu, se colocou à disposição do Senhor, é o ciclo carismático, é colocar à disposição do Senhor, é intercessão, buscando de Deus em qual área o inimigo vai tentar entrar para impedir a graça de Deus. Mas o principal foco, onde o intercessor precisa estar mesmo, é estar assim, assíduo, à disposição, com a Lexio Divina, as práticas espirituais, porque quanto mais eu me coloco à disposição do Senhor, mais o Senhor me entrega. E o Senhor está disposto a entregar o tempo todo. Mas por que então, Sueli, a gente não consegue levar para a Assembleia tudo assim como no primeiro instante que Deus nos entregou? Porque muitas vezes a gente, ao se colocar à disposição, não temos sigilo com aquilo que Deus entregou. E a partir do momento que eu partilho com o meu irmão, o inimigo já tomou conhecimento. E aí, se ele tomou conhecimento, ele já começa a trabalhar aonde ele vai atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer. Então, o grande momento da intercessão é o sigilo, o silêncio. Buscou de Deus, recebeu, como Nossa Senhora. Buscou de Deus, recebeu, guardou para si dentro do coração. Mas guardou e ficou quieto? Não. Guardou e combateu. Guardou e entrou como sentinela. Entrou como soldado, entrou como guarda. O Senhor coloca a gente como guardião daquele espaço, daquele local, daquela assembleia, daquele povo que estará reunido naquele lugar. E aí, por isso que eu falava, gente, da importância da disposição. O mais importante na vida de qualquer servo de Deus é dizer, eis-me aqui, mas dizer de verdade. O intercessor que fala, eis-me aqui, e chega lá no dia do grupo da intercessão para o grupo de oração, ele começa a pedir para a casa dele, para a família dele, para não sei quantas mais pessoas, ou impõe as mãos aqui que eu estou precisando de oração, está errado, porque aquele momento ali você não está mais para servir a você mesmo, você está ali pela obra do Senhor. Então, tudo que você vai fazer naquele momento é pela obra do Senhor. Terminou aquele momento ali de oração pelo grupo de oração, então agora sim, eu estou precisando de oração, os meus irmãos vão estar orando para mim, porque eu tenho esse espaço para pedir a eles que cuide de mim em oração. Mas a intercessão para o grupo de oração tem que ser sigilosa, tem que ser no mesmo espaço, no mesmo horário. E eu lembro muito da Jo, como formadora minha, que ela dizia assim, para o intercessor faltar no dia do grupo de oração, alguém da casa dele, isso é pesado, alguém da casa dele tem que levar o atestado de óbito lá, a Sueli faltou porque ela morreu. A Jo deixava isso claro, intercessor sem fidelidade não alcança a graça de Deus. Intercessor sem fidelidade não chega no coração de Deus. E aí por isso que Deus deixa claro para nós. O mais importante é ser assíduo, ser obediente, ser disponível. E aí depois que você fez essa parte, o Senhor mesmo te entrega a oração ali do momento. Se você está lá, se você está à disposição, e Deus pode fazer através de você o que Ele quiser, Ele te entrega todo o resto. Você só precisa estar com as práticas espirituais em dia, você precisa ter missa, né, no seu coração, ter eucaristia, caminhar com Jesus e se colocar, eis-me aqui, Senhor. Mas aí Jesus te chama meia-noite, 1h, 3h para orar, você, eu estou com sono, amanhã eu rezo. Aí o intercessor não chega no coração de Deus.
O importante para o intercessor escutar e trazer para a assembleia, naquele momento ali, é chegar no coração de Deus. E se ele não tem no coração livre, se ele não tem a disposição, se ele não tem amor pela obra, ele não consegue chegar no coração de Deus. Fica difícil chegar. Por isso que Deus deixou claro para nós quando ele enviou Jesus e Nossa Senhora daquela forma, guardando tudo no coração. Porque o importante na vida de um intercessor é guardar no coração as respostas que o Senhor trouxe para ele. Aí depois, se concluir o dia do grupo de oração, ele vai poder partilhar com o irmão aquilo que Deus trouxe. E aí essa partilha é de tremenda alegria. Por quê? Porque se confirmou o que Deus já tinha te revelado. Então a intercessão para o grupo de oração é o compromisso, é disposição, é se entregar na obra de Deus para fazer conforme a vontade de Deus. Está disponível. E aí a graça acontece. Porque tudo mais o Senhor entrega. Tudo mais o Senhor entrega. Gente, que tanto de conteúdo aí, que coisa boa, hein? Fiquei impressionado. Eu quero ressaltar que ela apontou algumas coisas ali que marcaram muito. O intercessor tem o dia, né, e o horário certo. Ou seja, né, não pode ser de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tem que estar bem discernido isso, né? Outra coisa que ela pontuou, que eu achei interessante, que existe uma intercessão profética. Amém. Né? É feito um clamor a Deus, pedindo que todas as moções se realizem. Olha que maravilha, irmãos. Que sejam confirmadas. Que bênção. E o terceiro tópico que ela falou, que é interessante, né? O intercessor, ele não reza para si. Não é um lugar das intenções pessoais na intercessão. Verdade. É de combate por todos que estarão na assembleia, por todos os servos. Isso ficou gravado no meu coração e muito bom a gente ouvir isso, né, da coordenadora, né, do ministério a nível arquidiocesano. Louvado seja Deus por essa partilha. Né, tia Lu? E para os irmãos que às vezes ainda ficam inseguros e com seus problemas do dia a dia, precisando de uma oração, precisando de uma atenção, uma coisa que eu gostaria de dizer, até mesmo pela experiência que a gente tem desses anos todos na Renovação Carismática Católica. Quando eu cuido do meu irmão, quando eu cuido da obra do Senhor, quando eu faço as coisas que o Senhor me pediu para fazer, eu preciso ter a certeza no meu coração que, mesmo eu não pedindo, quando eu estou numa situação que eu estou precisando de oração, mesmo que eu não peça, o Senhor está cuidando. Não só de mim, como da minha casa, como da minha família, como de todas as minhas necessidades. De todas as minhas necessidades. Quando eu cuido do outro, quando eu cuido do meu irmão, quando eu cuido das coisas do Senhor, eu não estou desamparada, muito pelo contrário. Eu penso até que o Senhor redobra o seu cuidado sobre mim, sobre a minha casa, sobre as minhas necessidades. Verdade, tia Lu. E aí hoje de manhã, só colocar um testemunho aqui, meus irmãos, que hoje, bem cedinho, né, nós tivemos aqui, então, um encontro aqui da Arquidiocese de Intercessão. Saí lá em casa ontem, no carro, normal, fui para a igreja, lá na Nossa Senhora da Piedade, participei da Santa Missa, voltei para casa, coloquei o carro na garagem. Hoje de manhã, coloquei o café no fogo para fazer um cafezinho, e geralmente, eu já coloco a bolsa no carro e já ligo e já saio. Hoje eu coloquei o café lá no fogo, fui lá e bati a chave no carro, acendeu todo o painel, mas o carro não ligou. Eu fui de novo, não ligou. Eu tirei a chave e falei com o Senhor, está nas tuas mãos. Voltei para dentro, fiz o café, pedi um Uber e vim para o meu compromisso, né? Quando eu cheguei aqui, a minha filha já falou assim, passou uns 20 minutos que eu estava aqui já, nós estávamos organizando, a minha filha me ligou e falou assim, mãe, por que você não foi no carro? Aí eu disse, ué, filha, o carro não ligou. Aí ela virou, que bom, que então eu vou dar um passeio, porque o carro está ótimo, eu já estou saindo nele. Quer dizer, eu entendi que, a partir do momento que eu me coloquei à disposição do Senhor para cuidar da obra, o Senhor sabe do amanhã.
O Senhor sabe do daqui a pouco, eu não sei de nada. Então, eu estava à disposição do Senhor para servir. Eu estava vindo para o encontro de Deus. Mas o Senhor sabe das artimanhas do inimigo, onde Ele está preparando a armadilha. Então, Deus sabia que Ele não ia me parar no dia de hoje, porque eu precisava cuidar da obra dEle. Mas Ele parou o carro para que eu me livrasse dos perigos da rua. Ele parou o carro para que não me acontecesse um acidente e eu conseguisse chegar no meu local. E eu pedi um Uber e vim e cheguei aqui do mesmo tempo que o Senhor pediu. Glória a Deus. Amém. Coisa boa, hein, gente? Maravilha de testemunho, né? Eu queria falar que, na medida que elas falavam ali, eu lembrava ali que cada um tem um terço na mão e não foi nem combinado, irmãos. E, ô Sueli, em cima disso, né, a gente falando dessa, como que se realiza a intercessão dentro do grupo de oração, como que realiza a intercessão pelo grupo, o terço, ele faz parte ali desse momento de intercessão profética, porque todo intercessor tem um terço na mão o tempo todo, 24 horas, mas na intercessão ali pelo grupo, acontece essa oração do terço? Então, meus irmãos, a gente cresceu na renovação, né? Todo mundo aí, gente mais que eu e da minha idade, nós crescemos chegando lá na capela, começando o Santo Terço e rezando. Mas a partir do momento que se iniciou a intercessão profética, porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele age conforme a necessidade do tempo. Ele se renova a cada dia. Então, sim, nós rezávamos o terço na intercessão naquele horário. Mas aí a intercessão profética chegou e trouxe para nós que o Santo Terço, ele está dentro das práticas espirituais. Eu faço ele nas práticas espirituais. O intercessor chega a ser obrigação. Por quê? O Santo Terço, ele é a proteção para a minha vida. Ele é a proteção para a minha casa. Ele é onde que eu me aproximo mais de Deus quando eu rezo o Santo Terço. Ele limpa a minha mente, ele limpa o meu coração, para quando eu me colocar à disposição de clamar a Deus sobre aquela assembleia, sobre aquele grupo, eu já esteja limpa, para poder receber de Deus essa informação que eu preciso fazer naquele momento ali. Então, entrou-se a intercessão profética. Aí, você faz a intercessão lá naquele momento em 1h30, no máximo 2 horas. Se você for rezar o Santo Terço, que a gente sempre vai colocando as intenções, nós não sabemos pegar e rezar o terço, 15 minutos, mas nós nunca fazemos isso. Nós sempre rezamos colocando as intenções. Então, nós sempre vamos gastar 45 minutos ou mais para rezar um terço no momento da intercessão. Aí, que horas que você vai fazer a intercessão profética? Que é para apresentar ao Senhor, para silenciar, escutar de Deus, apresentar a resposta do Senhor, silenciar, escutar de Deus e apresentar ao Senhor de novo, para poder buscar o diagnóstico, buscar do Senhor um remédio para se colocar em tudo aquilo que Ele já mostrou para nós. Que nós chamamos hoje de... não é diagnóstico, não. Tem uma outra palavra, mas fugiu aqui. Então, aí a gente precisa-se de tempo. Então, não se proibiu rezar o terço no momento da intercessão. Mas não cabe no espaço que você tem. Para você fazer essa intercessão rezando o terço ali naquele momento, você precisa disponibilizar todos os intercessores com, no máximo, 2h30. Para você fazer a intercessão com o terço e fazer a intercessão profética, escutar de Deus, partilhar o que Deus trouxe, discernir com os irmãos se é aquilo mesmo. E, às vezes, muitas vezes, o Senhor vai trazer um diagnóstico onde você precisa entrar em oração de combate e gasta tempo, porque o seu irmão pode não estar tão preparado quanto você. Você não pode entrar na guerra sozinha. Então, os intercessores todos têm que estar em conformidade que o Senhor trouxe a situação de um atrevimento mesmo do inimigo lá no dia do grupo de oração, e nós precisamos entrar em combate para refrear essa ousadia dele. Então, todos os intercessores que estão ali precisam parar por um instante, clamar a Deus, a armadura do cristão, para entrar nessa guerra espiritual. Gasta tempo. Então, se você já chega lá com o seu santo terço, seu santo rosário, glória a Deus, intercessor que reza o rosário durante o dia.
Um mistério 6 horas da manhã, o outro meio-dia, às 3 horas da tarde, concluindo com as 18 horas, você já vai chegar no seu momento de intercessão com todo o rosário completo, pronto, aberto para escutar de Deus. Então, não foi proibido, não se entristeça por causa disso, não foi proibido, mas é necessário tempo. Se você tem 2h30 para estar fazendo esse momento de oração, de intercessão, ótimo, pode rezar o seu terço. Agora, se você não tem, meu irmão, e você vai fazer a intercessão profética, você vai precisar de disponibilidade de orar, disposição dos servos. Então, você já precisa chegar com o Santo Terço já concluído, para que, quando você chegar, o terreno já está pronto, o Senhor já vai entregar, porque quanto menos você reza durante o dia, mais tempo você vai gastar para entrar em sintonia com o céu. Amém. Porque Deus quer entregar o tempo todo, em qualquer lugar, dentro do ônibus, seja onde for que você estiver, mas você, através do Santo Terço diário, é que se prepara, está pronto, a mente está limpa, o coração também está pronto para receber de Deus. Amém. Muito bem. Eu gostaria ainda de dizer o seguinte, não só no Ministério de Intercessão, mas no Ministério de Formação, em qualquer ministério em que você esteja, meu irmão, é necessário que você ore. Então, eu penso que o primeiro ministério que nós precisamos ter é o da intercessão. Eu preciso ser uma pessoa de oração. Eu preciso estar com a minha oração em dia. Eu preciso ter sintonia com o Senhor. Como que eu vou ter sintonia com o Senhor se eu não oro? Se eu não me coloco à disposição? Se eu não escuto? Como que eu posso ter sintonia com o Senhor? Não é possível. Então, o Santo Terço faz parte da nossa vida de oração. Todos nós precisamos orar o Santo Terço, o rosário, fazer as nossas orações, as nossas práticas de oração, aquelas orações de todo dia, mas durante o meu dia, durante os meus momentos de oração, eu posso sim separar um tempo meu próprio, particular, para clamar na oração de São Bento, para rezar o Magnífica, pegar a Bíblia, meditar os versículos do Magnífica. E tantas outras orações que eu posso fazer no meu dia a dia. Agora, como disse a Sueli, nós, quando chegamos na intercessão pelo grupo de oração, a gente cai no problema do tempo, e também do tempo do servo que ali estará. Porque 3 horas, por exemplo, para uma mãe de família, né, Sueli, que está lá no grupo junto conosco, já vai ser difícil. Então, essas orações que são próprias, pessoais, nossas, essas orações, elas já devem, nós já devemos ter feito no nosso tempo de oração pessoal. Vamos continuar aí com as nossas perguntas, né? A nossa próxima pergunta vai para a nossa convidada, Tia Lu. Tia Lu, a oração, para ter maior eficácia, é necessário a imposição de mãos? Não. A eficácia da oração, ela está na intimidade que aquele que vai orar deve ter com o Senhor. Inclusive, isso não seria verdade de a oração com imposição de mãos ter maior eficácia? Porque como acontecem tantos milagres, tantos prodígios o Senhor realiza quando nós oramos à distância. Eu tenho um caso mesmo, um testemunho de uma pessoa da minha família, estava com uma pessoa muito doente lá em Curitiba. O caso era muito grave, o caso muito sério. Então, ela pediu que nós nos reuníssemos, nós nos reunimos, fomos à casa dela, nos reunimos, fizemos um momento forte de oração na intenção daquela pessoa. E, no dia seguinte, aquela pessoa teve uma melhora tão espantosa que até os médicos ficaram espantados mesmo com o que aconteceu. Então, a eficácia da oração, ela não está na imposição de mãos. A oração com imposição de mãos, nós não podemos dizer que ela seja mais eficaz. A eficácia está, sim, naquele que ora,
na intimidade que ele tem com Deus, na confiança que ele deposita em Deus. E assim Deus realizará cada vez mais os seus prodígios, os seus milagres, através daquele humilde servo que está orando. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, os intercessores, Sueli, ele pode impor as mãos, ou é vedado, ou somente os ministros por oração de cura e libertação? E como se dá, né, nos grupos, de repente, que não tem, né, o ministro de oração por cura e intercessão? Dessa linha de raciocínio que estamos falando, né, de imposição de mãos, se tem eficácia ou não, como se dá aí a realidade dos intercessores sobre esse fato, né? Amém. Então, meus irmãos, o intercessor, lá ali no grupo de oração, naquele momento, ele atua juntamente com o ministro de oração por cura, né? O ministro de oração por cura, ele se posiciona a impor as mãos, a cuidar do Filho de Deus, enquanto que o intercessor cuida do ministro de oração por cura. Ele intercede, e a intercessão dele é como? Pedindo ao Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo o dom de revelação, o dom de cura, o dom do discernimento, porque o nosso irmão está impondo as mãos. E à medida em que ele vai orando, o intercessor vai cuidando dele, para que a graça de Deus aconteça na vida daquele irmão que está recebendo oração. E quanto lá no grupo de oração, o intercessor ele não é proibido de impor as mãos, mas ele tem que ter conhecimento quanto ao que ele está fazendo. E se por um acaso no grupo de oração está acontecendo, o intercessor está lá e não tem ministro de oração por cura, e o intercessor vai ter que atuar, lógico que vai, não é proibido, você não está incapacitado, você está capaz de fazer aquilo, mas você precisa olhar que tipo de oração você vai fazer. Por exemplo, um ministro de cura, quando ele é chamado a impor as mãos e a orar, o Senhor já vai trazendo para ele, revelando a ele, que o que está perturbando aquilo ali é uma enfermidade, espírito de enfermidade. O ministro de cura, pela oração que ele leva a Deus, ele já recebe de Deus essa informação, que é o dom de revelação. E o intercessor, a oração do intercessor, ela não é nesse foco, nessa direção de buscar de Deus. A oração do intercessor é de se colocar à disposição do Senhor para que Deus nos revele aquilo que a Assembleia está precisando naquele momento. Então, quando eu sou ministro de oração por cura, eu já chego impondo as mãos, determinando a cura, determinando a libertação e proclamando que todo espírito diabólico já saia em nome de Jesus Cristo. Quando eu sou intercessor, eu chego impondo as mãos, orando, proclamando o amor de Deus sobre a vida desse filho amado, proclamando a ele que Deus o ama, que Deus o restaura, que a vida dele é preciosa para o Senhor. A diferença, percebeu? Quando eu sou intercessor, eu chego declarando o amor de Deus. Eu imponho as mãos se for necessário, mas eu não me meto a dizer a espírito diabólico que saia em nome de Jesus. Porque eu preciso ter um conhecimento, eu preciso de uma formação, eu preciso de uma caminhada no ministério para ter essa intimidade e poder, autoridade para fazer isso. Agora, como intercessor, eu imponho as mãos e declaro o amor de Deus na vida do meu irmão, e ele recebe o amor de Deus e sai da igreja na certeza de que Deus o ama. E ele virá na igreja quantas vezes for preciso, até que Deus cure ele. Por quê? Porque quando o intercessor proclama o amor de Deus na vida desse irmão, mesmo que o ministro de oração por cura não impôs as mãos, mas o intercessor impôs as mãos e declarou o amor de Deus, Deus mesmo vai curar por misericórdia, por amor e por bondade. Não é necessário que o ministro de cura declare, fique curado em nome de Jesus. Não, o intercessor impôs as mãos e declarou o amor de Deus cura pela misericórdia do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. O amor de Deus cura no automático, dessa forma mesmo. Eu estou declarando que o amor de Deus está sobre você, recebe o amor de Deus. A partir do momento que o meu irmão, com o coração aberto, sente que ele é amado por Deus, ele já começa a ser curado. O processo já começa a acontecer. Muito bem. E dentro dessa realidade que a Sueli colocou, né, de como se posiciona o intercessor juntamente com o ministro de cura, de oração por cura e libertação, é importante ressaltar também que
o intercessor ele se posiciona de forma, né, diferente no grupo de oração, né, Sueli, né, tia Lu? Sim. Isso, então, o intercessor, gente, ele é um participante no grupo de oração. O que nós aprendemos lá no ENF esse ano? Que quando eu sou intercessor, eu entro em combate no dia da intercessão, eu acabei de receber do núcleo, então eu entro em combate com os meus irmãos naquele dia marcado, naquele horário, naquele local, eu entro em combate de oração, busco de Deus e vou intercedendo. Quando eu chego no dia do grupo de oração, eu sou um participante do grupo de oração. Eu estou ali participando, mas ali eu estou atento a todas as necessidades do grupo de oração. Eu olhei, vi a necessidade, eu já me coloco à disposição de entrar em oração. Não precisa sair cutucando intercessores para que ele também entre em oração. Foi você que percebeu. E ali no silêncio do seu coração, você já começa a combater. E aí você vai dizer para mim, reza o terço nessa hora? Sueli, não, meu irmão. Pode rezar o terço sim, mas não é a oração de terço. Nesse momento é clamar a Deus. Você está visualizando a real situação. Você está olhando. É um pregador que não está fluindo, a moção que Deus deu no núcleo não é aquela, não está fluindo, não está acontecendo, ou a assembleia está dispersa, não está recebendo a semente que o Senhor entregou. Você está vendo a real situação, então você se coloca à disposição de clamar a Deus sobre a tal situação, apresentando a Deus que Deus vem agora de encontro à situação X e que o Senhor vai tomando posição, Senhor, vai derramando ali a tua graça e fazendo acontecer conforme a necessidade do momento. Entendi. Em alguns grupos de oração, tia Lu, antigamente, né, as pessoas, os intercessores, de forma particular, elas chegavam e já se direcionavam para a capela e ficavam lá durante todo o grupo, né? Todo o tempo. Rezando, o grupo de né? oração está acontecendo, a graça do Senhor está ali sendo derramada, e o intercessor está lá na capela. Não é mesmo? São coisas assim que, graças a Deus, houve uma mudança bastante grande, e hoje a gente vê que, na hora do grupo de oração, os participantes do grupo de oração, as pessoas ministeriadas estão ali, todas participando da reunião de oração. Não há necessidade das pessoas irem para a capela do Santíssimo, né? Porque ali está acontecendo. Na vida das pessoas que querem participar de um grupo de oração, querem participar bem, os servos que querem participar, existem dois grandes momentos. O primeiro momento é a Santa Missa. E o segundo momento é a reunião de oração, no qual todos deverão estar atentos, participantes, e não assistindo, né? Porque existe uma diferença muito grande entre você ir para assistir e para você ir para participar. Então, nós vamos para participar do nosso grupo de oração, intercessores ou não. E é verdade, e quando o intercessor está ali participando, ele não tem que ficar nos cantinhos com as mãos levantadas intercedendo, não. Você precisa se misturar no meio do povo, até porque o povo tem uma certa timidez na oração, no louvor, o dirigente está lá pedindo ao povo que ore em línguas ou que clame, e o povo, a assembleia em si, não está em silêncio. Quando o intercessor está misturado no meio do povo, ele eleva a voz e ele já vai dando intimidade para os irmãos, para que eles também possam elevar a sua voz e contemplar essa graça, de exaltar o nome de Jesus naquele momento. Não tem que ficar nos cantinhos da igreja, com as mãos levantadas, ou rezando o Santo Texto. Tem que participar do que está acontecendo naquele momento. Sueli, o que a gente ainda observa, que nos dias de hoje, ainda em muitos grupos de oração, é que os servos do Ministério de Intercessão, eles formam assim como se fosse uma verdadeira barreira no fundo da igreja, todos de pé e, em alguns momentos, com as mãos impostas sobre a Assembleia. Que é algo que, como você mesma já falou agora, não deveria acontecer. Eles deveriam, sim, estar ali junto da Assembleia, ajudando os irmãos a estarem ainda mais unidos ao pregador, à pessoa que está orando, à música que está sendo tocada,
entendeu? Para que possam entrar em sintonia com aquilo que o Espírito de Deus está querendo realizar naquele momento. Verdade. Não é mesmo? Verdade. Com relação aos grandes eventos, a gente percebe que os intercessores, junto com os ministros de oração por cura e libertação, ficam, né, como a irmã aqui, Tia Lu, colocou, ficam como que uma barreira, né? E como é que funciona, como é que se dá a intercessão? É diferente no grupo de oração, ali naquele momento de reunião de oração? É diferente as orações que acontecem na intercessão também dos grandes eventos, Sueli? Então, nos grandes eventos, quando necessário, né, porque nem sempre é necessário, muitas vezes a intercessão que está vindo da capela, que são a equipe de 6 pessoas, e elas ficam na capela de manhã até a finalizar o evento. Não tem que trocar, como antigamente nós ficava 2 horas, 1 hora e trocava equipe. Não. Equipe que entra de manhã na capela de combate de oração de eventos fica até finalizar. Fica até finalizar. E aí é uma equipe de 6 pessoas. Pode colocar até 8, sim, pode. Mas o grande problema é o espaço, né? Se você tiver uma capela com grande espaço, pode se colocar até 8 pessoas. E aí, provavelmente, o que Deus revelar, a proteção, o discernimento, tudo que Deus revelar na capela já está. Todo o território já está bem guarnecido, não tem, todo o território está guardado, está cuidado. Mas pode ser que o coordenador do evento, ou da forania, ou da arquidiocese, veja ali uma necessidade de ter intercessor no local. E aí a gente vê aquela palavra onde Jesus enviou de 2 a 2. Aí, por exemplo, se é um local que cabe umas 1000 pessoas e está com as 1000 pessoas, está lotado o espaço, então se coloca 2 do lado de cá, 2 de cá e 2 no fundo. E essa intercessão é oração de combate, meus queridos. Vai-se na capela, você chegou no local, você foi escalado para estar no espaço do evento em si, você vai na capela, se reveste ali da armadura de Deus junto com os soldados que estarão na capela, né, com os soldados que estarão ali de prontidão, e ali você se reveste da armadura de Deus, você faz todo o seu processo, você alinha com eles e sobe para o seu espaço de 2 a 2, nunca sozinho. Nunca sozinho. E a oração que se faz ali depende do que você está visualizando. Porque eu, na capela, estou diante do Senhor e estou combatendo para todo um evento. Aí eu estou envolvendo coordenação, pregação, ministérios e assembleia em si. E aí ele leva tudo, é a cozinha, é onde está fazendo o lanche, é todo o espaço é colocado em oração na capela. Por isso que eu disse para você que muitas vezes nem sempre vai precisar de intercessores no espaço. Porque a capela já está tomando todo o espaço na ordem do Senhor. Mas se o coordenador pedir e ver necessidade, sim, coloque lá os intercessores. Mas aí o que eu estou dizendo para você? Eu estando na capela, eu não visualizo, se você não levar para mim, o problema que está acontecendo no espaço, eu não tenho como visualizar. Eu estou na capela combatendo em favor. Mas se eu estou, o coordenador, por exemplo, está lá conduzindo o momento lá no espaço, ele visualiza que depois do almoço, por exemplo, o pessoal está tudo com sono, abatido mesmo. Aí é necessário que um intercessor da capela saia um pouco, isso é colocado mesmo antes de iniciar, o intercessor da capela vai lá em cima, dá uma olhada no espaço, conversa com o coordenador do evento, pergunta a ele qual é a necessidade e retorna para a capela entregando para os intercessores qual o combate a ser feito. E aí, se eu sou intercessor e estou no espaço já do evento, eu estou observando. Então, eu não estou ali, eu não preciso que o coordenador venha dizer para mim que o povo está cochilando no espaço, que o povo está desanimado. Eu não preciso, ou que o povo está andando demais. Eu não preciso que o coordenador chegue para mim e diga, Sueli, ora, não preciso, eu estou vendo, eu estou olhando para o problema. Então, eu já entro em oração nessa situação. Então, pelo que eu estou entendendo, né, na questão do espaço, de um evento aberto, a intercessão não tem necessidade de deslocar da capela, ficar
né, Não. cercando ali o palco, Não. a assembleia, e Não. também a intercessão ela tem uma dimensão espiritual do território, Do né? território Da todo. cozinha, Tudo do tá palco, revestido. dos ministérios de música. Ela Tudo. tem uma dimensão espiritual onde não é necessário os irmãos intercessores deslocar. Não. O que acontece é, por exemplo, tem 6 a 8 lá na capela. Aí vão ver que eu estou coordenando aquele espaço, porque não precisa ser eu como coordenadora da arquidiocese. Eu posso dizer vamos colocar a Rosa ou a Joyce, você vai coordenar o evento hoje na capela, porque eu quero estar lá em cima. Vamos colocar que o Zé Carlos fez um grande evento e Deus pôs no meu coração que eu preciso estar no evento. Então, eu vou delegar uma das meninas que fique coordenando a intercessão na capela. E aí é assim, 2 fica escalada para isso. Eu estou aqui dentro agora como coordenadora, eu estou orando. Então, nisso, a minha irmã já saiu, deu uma volta em todo o espaço, observou o espaço, voltou para a capela. Trouxe para mim a necessidade. Então, eu que estou na capela como soldado, como guarda do território, eu já começo a apresentar ao Senhor a situação pela qual ela me trouxe. Aí ficam todos ali. Daí, uns 10, 15 minutos, aquela outra irmã, que também está disponível para isso, que já foi combinado, ela sai, dá uma volta também em todo o espaço, passando pelo espaço das crianças, passando pela sala dos lanches, passando pelo espaço do evento em si, e retornando à capela, levando para nós a atual situação, qual o combate, onde nós precisamos entrar na brecha e o que está acontecendo. Se está ótimo, tudo bem, glória a Deus, vamos louvar e glorificar o Senhor. Mas se não está, aquela atual situação, então precisa de pessoas que entrem na brecha naquela situação. E aí é o que nós vamos fazer. Maravilha, irmão. Se a gente pudesse, ficávamos aqui o tempo todo, porque é um tema fantástico, né? Quantos de nós, né, ao ingressarmos no movimento, né, da Renovação Carismática Católica, fizemos a experiência, né, de ser indicados aí para intercessão, né? Foi assim comigo. Tenho certeza que você também passou por essa experiência, né, tia Lu? A gente, ao chegar ali, recém no movimento, né, o irmão, para nos acolher, para nos trazer para o meio, nos fazer importante ali, ele nos convida a participar da onde? Da intercessão. Graças a Deus que a gente sabe hoje muito bem que existe um processo, uma caminhada, né, Sueli? Não é assim que funciona, não né? É assim Nem que todos funciona. têm que ir para a intercessão para depois descobrir o seu ministério, não é, tia Lu? Porque, na verdade, a intercessão, nós sabemos que todo batizado é um intercessor, né? Todo batizado, independente, por exemplo, um pregador, se ele assumir uma pregação, mas não interceder por aquele momento, ele vai chegar lá e não vai conseguir alimentar os filhos que Deus deu a ele naquela hora. Então, eu tenho que discernir o quê? Eu sou o ministério de intercessão, porque se eu sou ministério de intercessão, eu vou assumir esse ministério com um amor de mãe, de largar tudo de lado, porque naquele momento eu vou exercer o meu ministério. Agora, intercessor, todos nós somos. Agora, o ministério é aquele que entra na brecha. Ele entra num espaço, ele já sabe exatamente aonde que o inimigo está à espreita, vigiando para entrar. Ele sabe, Douglas, o intercessor que é ministério, ele sabe, quando ele entra num evento que está acontecendo, ele já sabe, os instrumentos precisam de oração, ele já entra orando pelos instrumentos. A percepção espiritual do intercessor é aguçada, né? A visão espiritual é muito ativa, é muito. Quando você chega, você já sabe, aquele espaço ali está precisando de uma guardiã maior, uma disposição maior, e é ali que eu vou ficar, porque é ali que o inimigo vai tentar entrar, sabe? E quando eu sou ministério, eu tenho isso, tá na alma da gente, não tem como fugir. Quando você chega, você já sabe, você passa na porta de um hospital, você vê uma fila, você já começa. Seu coração já começa a arder e você já sabe que o médico não quer atender, você já sabe que as enfermeiras estão com dificuldade e você já começa o combate. Você passa na avenida, você viu um acidente, você já se levanta. Ô, Senhor, vai ali cuidar da situação, já começa o combate. Você entra de manhã no ônibus cheio, você já clama aos céus. Não tem jeito. Tem um ali com um rosto abatido, cansado,
Tem um ali que está até chorando. Quantas vezes? Você não sabe você o que é, entra mas ali você já se no coloca. ônibus, você fala, meu Senhor, não sei qual o motivo que está trazendo tanto sofrimento, mas vá, meu Senhor, ao encontro daquela pessoa. O intercessor é assim. Está no sangue, está Não é? na alma, Não é está assim? no espírito. Uma vez me perguntaram assim, Tia Lu, que horas que você reza para sua casa? Eu falei, rezo para minha casa, rezo para minha família. Mas, Tia Lu, eu vejo você rezar por todo mundo. Eu falei, isso mesmo, mas tiro também o meu tempo para rezar para minha casa e para minha família. Mas não deixo de rezar pelas causas que me são confiadas. Verdade. Né? As causas que me são confiadas, elas não são minhas, elas são do Senhor. E por serem do Senhor, eu preciso orar por elas. É verdade. Né? E tenho sempre aquela convicção de que enquanto eu oro por você, Deus o Senhor tá cuida de de mim. você. Né? Com certeza. Amém. Que bom, né, irmãos? É um tema fantástico, como eu disse, né? E falar de intercessão é falar da nossa vivência, falar do nosso dia a dia, porque somos todos intercessores, sentinelas. Embora ficou bem claro aqui, né? As irmãs aqui fizeram um script do perfil do intercessor ministeriado, a postura, né, a visão espiritual, a entrega, os dons necessários que ele é recebido, a graça que Deus concede ao intercessor profeticamente, né? É diferente o intercessor, né? A postura dele é diferente. Quando ele chega ao ambiente, ele já visualiza. Então a gente percebeu que, de fato, não é qualquer um que pode chegar e se titular um intercessor e entrar na reunião de intercessão e querer bagunçar, como eu fui convidado aí a ser intercessor. Não é assim que funciona. Existe um processo. Existe um processo que chama processo formativo. E ele precisa ser passado etapa por etapa, discernido onde Deus quer que ele esteja. Cada etapa, ele precisa se conhecer, conhecer aquilo que Deus tem para ele. E assim, na etapa final, tomar aquela decisão que Deus já colocou no coração de antemão. Eu sou ministeriado, meu ministério é intercessão. É rezar pelas pessoas 24 horas, né? Amém. O intercessor é um sentinela de todos. É dos vizinhos, é dos familiares, é dos inimigos, é da igreja. O intercessor não se cansa de rezar. Não se É uma cansa. alegria falar de intercessão, né? Amém. Todos somos intercessores, mas o ministeriado, ele tem, o sangue dele corre a oração 24 horas, né, Sueli? Verdade. Louvado seja Deus, meu irmão, por esse programa maravilhoso. Que bênção. A gente não consegue tirar todas as dúvidas, mas espero que possa ter te atendido, né? Você que é coordenador, você que é membro do núcleo de serviço e principalmente você que é intercessor. Que Deus te abençoe. Na próxima semana estaremos novamente aí. E já tem tema preparado, hein? O tema será Ministério de Pregação. Núcleo de Serviço e Pregação. Contamos com a sua participação. Divulgue aí o nosso link. Encaminhe as suas perguntas também. O WhatsApp está aparecendo aí na sua telinha. Você é convidado a fazer também esse papel de propagar aí essa graça de Deus no programa RCCBH Informa. Vamos rezar, irmãos? Amém. Vamos rezar? Nós não poderíamos deixar de agradecer a ela, como eu disse no início, toda intercessora, você pode perceber, tem um terço pendurado no braço. Aquela ali é a intercessora fiel, perseverante, você identifica ela. E, como a gente falou, as intercessoras são agarradinhas em Nossa Senhora. Verdade. Todos os ministérios são, mas as intercessoras é grudada na mãezinha, porque sabe, é tudo com Jesus e nada sem Maria. Vamos agradecer a ela Amém. por esse programa de hoje. Amém? Amém. Ave, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome dessa Trindade Santa que é Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.